Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de junho, quinta-feira. Estamos começando a live do isolamento. Vamos ver se alguém vai chegando. Oi, Maria Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós aqui em casa estamos bem, graças a Deus. Estamos começando hoje. É uma leitura interessante. Hoje vai ser uma coisa legal. É um momento muito atual. Oi, Isabel, tudo bem? Hoje a leitura é muito interessante, até muito atual, sabe? É uma coisa interessante a gente ver como a leitura é atual, né? Até parece, assim, é impressionante quando a gente começa a se aproximar da palavra de Jesus, como a palavra de Jesus nos leva a repensar as coisas, né? E assim, aqui tenho algumas mensagens muito fortes, né? Algumas que eu venho falando durante essas semanas todas de live, né? Mas outras, vamos dizer que chamam mais atenção, né? Entendeu? Mas aí é uma coisa de cada vez, né? Chegou mais alguém? Oi, Marcelo. Oi, Celinha. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa live de sempre, nossa atividade. Pior que eu tô achando que tá esfriando, pessoal. Vocês não acham que tá esfriando, não? Oi, Cadu. Seja bem-vindo. Tá só você aí ou tá a família inteira? Vocês não acham que tá esfriando, não? Eu acho que tá esfriando, né? Para eu que tenho asma, só do tempo acontecer assim, oi, Fátima, só do tempo ameaçar eu já fico preocupado, né? A gente já fica meio assim, né? Já estamos assim nesse negócio do começa a esfriar, eu já começo a ficar preocupado, né? Não sei se para a banda de vocês está esfriando, mas aqui eu acho que tá. Já até fechamos as janelas, né? Agora só eu, mas pretendemos ouvir durante o lanche da família. Eu gostei disso, lanche da família. Nós temos feito aqui também, sabe? Oi, Antônio. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Djalma e Doracia. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa atividade, indo dia a dia, né? Quem me segue aí no Instagram viu o vídeo do Papa. No início de cada mês sai o vídeo do Papa. O vídeo do Papa é uma divulgação do apostolado da oração. Todo mês o Papa tem uma intenção para aquele mês, né? Boa tarde. Mês passado foi por umas pessoas, uns tais de diáconos, eu não sei se já ouviram falar. Esse mês é pelas pessoas que sofrem no mundo, né? Denise, oi Denise, tudo tranquilo? Antônio, eu vou tentar mexer aqui, Adriana, eu vou tentar mexer um pouquinho aqui, mas eu não sei se vai funcionar não. Hoje a minha internet está muito ruim, a gente teve muita dificuldade hoje com a internet aqui em casa. Eu não sei se é um problema da nossa casa ou se é um problema mais geral. Oi, Diane, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no momento do acolhimento, recebendo cada um. Vou mexer um pouquinho aqui para ver se eu consigo. Pronto, eu fiz uma mudança aqui, vamos ver se melhora um pouco, tá, Antônio? Vamos ver se trava menos, tá?
Mas como eu estava falando, a gente tem seguido as coisas, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar. Então, estava falando do vídeo do Papa. Esse mês eu pus no meu YouTube, eu pus no YouTube ainda não pus, não. Pus no Instagram e pus no Facebook, né? Que é a questão do vídeo do Papa, que ele pede que a gente reze pelas pessoas que sofrem, né? Acho que é interessante esse pedido, e ele coloca que tem a ver muito com o que ele falou dia 4, se eu não me engano foi dia 4, sobre outras pandemias, outros vírus que nós temos. E é interessante porque isso tem a ver um pouco com a leitura de hoje. Quando a gente fizer a leitura, vocês vão ver, vocês vão ver como o que uma coisa tem a ver com a outra, né? É impressionante como a mensagem é uma só, não muda, né? E isso é uma coisa que eu já falei para vocês algumas vezes sobre esse pedaço do Evangelho. Mas é bom que ele apareça aqui, porque assim as pessoas veem que o que eu estou falando, às vezes eu acho que tem gente que olha o que eu falo e fala assim, não, você já Bernardo falando besteira, né? Então é bom que quando essas coisas aparecem como leitura, para que as pessoas vejam que o que eu estou falando não é uma besteira, tá? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. E enquanto eu estava aqui fazendo essa leitura, minha querida amiga Andréia Libório entrou. Andréia, como é que você está? Espero que esteja muito bem aí, tá? Entrou mais alguém. Quem é que entrou? Diácono Edinaldo. Edinaldo, seja muito bem-vindo, meu irmão diácono. É bom quando eu tenho um irmão diácono aqui na live. Bom, pessoal, né? Esse é uma das passagens assim chaves, né? Eu acho que essa é uma passagem que a gente deveria ler de vez em quando, sabe? Talvez assim ler uma vez por mês, né? O problema é que tem passagens às vezes que são tão importantes que se a gente puser uma lista delas, você dá para ficar um mês lendo uma passagem todo dia. E aí todo dia 3 você lê tal passagem, todo dia 4 você lê tal passagem, mas essa passagem é muito importante. Ela traz algumas coisas que nós devemos prestar atenção, né? No Evangelho de Marcos tem um momento que as pessoas
resolvem confrontar Jesus, né? E esse mestre da lei talvez tenha sido a pessoa que o confrontou de forma mais, vamos dizer, amena, quase como um respeito. Quase. Por que eu digo quase? Porque esse mestre da lei, ele pergunta a Jesus partindo do princípio que ele é superior a Jesus, né? Tanto que ele diz, você respondeu bem, né? É interessante isso. Mas pelo menos há sinceridade na pergunta, há um desejo de ouvir o outro. Não é como o anterior de ontem, que queria pegar Jesus numa armadilha, que queria pôr Jesus em maus lençóis, né? E isso é um aprendizado que nós devemos ter, né? Nem todo mundo que nos questiona quer o nosso mal, como nem todo mundo que nos bajula quer o nosso bem. Oi, Gaioso, seja bem-vindo. Então vamos entender isso. Não é porque a pessoa me questiona que ela quer o meu mal. Não é porque a pessoa chega para mim e fala, por que você faz isso? Que ela quer o seu mal, tá? Como também não é aquela pessoa que chega batendo um tapinha nas suas costas, fulano é muito bom, fulano é maravilhoso, cicrano é uma pessoa que eu adoro, que realmente gosta de você. Mas logo em seguida, né, vem a pergunta, qual o primeiro de todos os mandamentos, né? E aqui é uma questão complicada, porque Jesus é colocado contra uma situação complexa, porque ele tem que escolher um mandamento, né? E aí o que ele responde é interessante, porque esse versículo 29 e o versículo 30 é uma fala que os judeus falam de tempos em tempos. É como se fosse uma oração que eles pronunciam com muita frequência. Então ele responde ao mestre da lei, que o mestre da lei seria assim, guardando hoje, um doutor em Bíblia, sabe aquele doutor em Bíblia, entendido em Bíblia, aquele que sabe tudo que você puder pensar da Bíblia, cada versículo, aquela pessoa, assim, era um mestre da lei. Então, ele tem que responder ao mestre da lei e ele responde com uma oração que os judeus habitualmente fazem. Ou seja, ele não responde com uma novidade, ele responde com uma coisa muito clara, né? Que é o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus e por aí vai. Né? E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque tem uma coisa que a gente às vezes não nota. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ou seja, não é que tenha que amar a Deus com determinada quantidade de entendimento ou com determinada quantidade de força. Você deve amar a Deus com a força que você tem. E, por exemplo, se a Andréia é muito mais forte do que eu, ela vai amar mais forte do que eu. Se a Isabel, ela tem um coração muito maior que o meu, ela vai amar a Deus mais do que eu. Mas não quer dizer que elas sejam melhores e que eu seja pior. Porque o que está dito é que nós vamos fazer isso segundo as nossas capacidades, né? Vamos nos lembrar que o que Jesus sempre prega é algo que é personalizado. Jesus não diz que ou você faz tal esforço ou não serve. Jesus diz assim, faz o esforço que você pode fazer.
Faz o esforço que é capaz de você fazer. A gente tem que parar de achar que o que serve para mim serve para todos. Não, não foi isso que Jesus ensinou em nenhuma das suas pregações. Ele sempre disse às pessoas: olha, faz o que você consegue fazer. Ele chega a dizer, inclusive, né, que ele é o mestre do fardo leve, né? Então, se algum de vocês, para seguir Jesus, está diante de um fardo muito pesado, muito difícil de ser seguido, repensem. Repensem, porque esse fardo não é de Jesus, como a gente está vendo aqui, e não se enganem, isso que Jesus falou aqui são palavras do livro, do Pentateuco. Se eu não me engano, né, isso é Pentateuco, eu acho que é Êxodo. Tá? Eu tenho quase certeza que é Êxodo, porque eu faço a leitura, eu não preparo, vocês sabem disso, eu tenho quase certeza que é Êxodo. Amanhã eu digo para vocês. Mas assim, essa passagem já foi falada por Deus Pai. Deus Filho é Deus também, são o mesmo Deus, mas o que eu estou dizendo é que ele não está trazendo um conhecimento novo. Oi, Augusto, seja bem-vindo. Aqui o Gaioso está confirmando, você está certo, é Êxodo, está vendo? Muito obrigado, Gaioso, está vendo? Estão vendo como comunidade é isso. Um complementa o outro, um ajuda o outro, tá? Se nós nos ajudarmos, nós vamos sempre bem. Por isso que eu digo que aqui na live é uma comunidade eclesial, tá? Nós somos um único grupo. Muito obrigado, Gaioso. Então, o que a gente tem que ver aqui, né, é que a gente não tem que pensar que o que cada um de nós aqui faz tem que ser igual. Nós temos que amar a Deus conforme a nossa capacidade de amá-lo. Eu não posso dizer a um de vocês quanto vocês têm que amar a Deus. Tá? A relação sua com Deus é uma relação individual. Tá? Então isso é a primeira coisa. É muito interessante porque Jesus fala assim: o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observa que Jesus não está falando para uma pessoa qualquer. Ele está falando para um mestre da lei, um sujeito que é doutor em Sagrada Escritura. Ele sabe tudo do que está escrito. Por que ele fala esse versículo? Sabe por quê? Porque esse versículo também está lá. Esse versículo também está no Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele fala de uma coisa que o escriba concorda. Tanto ele sabe que isso é palavra do Antigo Testamento, que ele fala, né? Ele fala, você respondeu bem. Ele fala, inclusive, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele confirma aquilo, porque aquilo já era conhecimento prévio. E aí, eu acho que tem a grande questão. Você chega a ver ali no versículo 33, né? Amar o próximo como a ti mesmo. É melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Fala o escriba. Então, pessoal, esse homem, esse doutor da lei, esse perito na Sagrada Escritura, não só diz, realmente, eu concordo, é isso mesmo, é isso que a nossa religião sempre falou, como ele diz que amar o próximo como a ti mesmo é superior, né? É superior a todas as outras atividades religiosas possíveis na época. Então, ele coloca o amor ao próximo como uma base da religião, como a grande prática religiosa. E olha que interessante, porque isso já foi falado no Antigo Testamento e é trazido de novo no Novo Testamento. E é muito interessante, porque hoje saiu o vídeo do Papa com as intenções do Papa para o mês de junho,
que é pelas pessoas que sofrem. E se vocês forem lá no dia 4, eu tenho quase certeza que é dia 4 de junho, vocês vão ver que o Papa fala na sua homilia sobre outras pandemias e outros vírus. Ele diz que o sofrimento não é só pela pandemia do Covid-19, mas por outras pandemias e outros vírus. Ele fala no vírus do racismo. Ele fala na pandemia do egoísmo, da pobreza, da fome. Porque note bem, entendam bem, se a gente realmente quer seguir o primeiro de todos os mandamentos, e ele inclui: amarás o Senhor amarás o teu próximo como a ti mesmo, não pode existir o vírus do racismo. Não pode existir o vírus do machismo. Não pode existir o vírus que odeia, da apropofobia. Que palavra estranha é essa, Bernardo? Eu tenho até dificuldade de falar. É o ódio do pobre. Tem gente que tem ódio do pobre. Isso não é cristão. Isso não é seguir Jesus. Isso não é amar ao próximo, isso é se afastar de Deus. Toda e qualquer pessoa que não ama o próximo, não ama a Deus. Homofobia, sim, homofobia. Qualquer pessoa homofóbica não ama o próximo como a ti mesmo. E se não ama o próximo como a ti mesmo, não segue a Deus, né? Olha, o nosso doutor em Bíblia, meu querido amigo Diácono Gaioso, me corrigiu, né? Está em Deuteronômio 6:5, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio é justamente a lei de Moisés. Então o homem era doutor da lei, está aí, está explicado, ele sabia isso tudo muito bem, sabia. Né? Pessoal, vamos entender claramente: qualquer ação de ódio a qualquer pessoa está errada, vai contra os mandamentos da lei de Deus. Se nós queremos seguir Jesus, nós só temos um caminho: amar ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, se a gente pensar bem, amar ao próximo como a ti mesmo é na terra a melhor forma de amar a Deus. Como é que é? Sim, é isso mesmo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando veio ao mundo, se encarnou na forma de um de nós, viveu no meio de nós. Então, se nós realmente amamos a Deus, nós temos que amar ao próximo. Eu sei, pessoal, eu sei que às vezes o que eu falo pode parecer estranho, né? Eu sei que alguns me rotulam de católico jujuba, e eu não estou preocupado com isso. Eu sei em quem eu deposito a minha esperança, né? Eu sei muito bem que é isso que Jesus pede para nós. Não é porque eu acho, é porque está escrito aqui. Está claramente escrito aqui que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Eu pergunto a vocês, como é que vocês gostariam de ser tratados? Com amor, com carinho, com cuidado, com proteção, que vocês fossem bem vestidos, que vocês estivessem bem alimentados, que tivessem uma casa boa para vocês morarem, não é? Não é isso? Claro, né? O que seria católico jujuba? Eu conheço católico IBGE, mas jujuba é novidade. E também foi novidade para mim, o Cadu. Católico jujuba é aquele católico que é muito doce, que diz que as coisas, que Deus é muito bom, que Deus é perdão e misericórdia. Aí dizem que você é muito docinho, né? Inofensivo que nem uma jujuba, né? Porque algumas pessoas acham
né, vivem uma religião que eu não sei o que é, né? Vive uma religião onde você precisa ser duro, difícil, colocar um peso sobre as pessoas, né? Quando, na verdade, né, é, é o oposto, né? Você tem que seguir o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou é amar ao próximo, né? Ele não ensinou condene o próximo, ele não ensinou seja duro com o próximo, né? Ele, aliás, em Evangelho de João, ele fala isso: eu não vim no mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo, né? O Gaioso está recomendando, né, vamos fazer isso. Eu vou fazer isso quando terminar aqui. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Oi, Rita, seja bem-vinda, paz e bem. Então, Gaioso, então é para todo mundo ler Deuteronômio 6, de 4 a 9, tá? E amanhã vamos ler tudo, vamos todos ler hoje, porque é legal, é importante isso. Vocês estão vendo como é interessante quando a gente funciona em grupo. O Gaioso está dando uma dica de leitura aqui para gente, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, por que o Papa diz que a gente precisa rezar pelas pessoas que sofrem no mundo? Sabe por quê? Porque o mundo ainda não está seguindo o segundo mandamento. O mundo ainda não ama o teu próximo como a ti mesmo. Se cada um de nós amássemos Deus conforme a nossa capacidade e amássemos o próximo como a nós mesmos, se todo mundo fizesse isso, não haveria a necessidade do Papa Francisco pedir para a gente rezar pelos que sofrem no mundo. Porque até as realidades terríveis como a dessa epidemia seriam menores. Até as realidades difíceis como a dessa pandemia seriam menores, porque nós não teríamos os outros problemas que nós temos. Nós não teríamos pessoas destilando ódio, destilando engano, mentira por aí, falando as maiores barbaridades, fazendo as maiores barbaridades. Nós não teríamos pessoas sendo mortas por causa da sua idade, do seu sexo, da sua cor, do seu emprego, da sua posição social, do seu gênero, né, do seu time de futebol, ou seja lá do que fosse, né? Agora, nós temos que escolher o que nós vamos fazer na vida. Nós temos que escolher se nós vamos seguir ou não vamos seguir Jesus. Isso é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês do finalzinho dessa passagem, né? Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa nós estamos ouvindo aqui. Nós estamos ouvindo que se nós amamos a Deus conforme a nossa capacidade de amá-lo e amamos o próximo como a nós mesmos, nós já não estamos longe do reino de Deus, né? É claro que a gente talvez ainda não consiga trazer o reino de Deus à terra, mas se nós seguirmos no mundo, amando ao próximo como a nós mesmos, né? Amando ao próximo com o desejo que as coisas mudem. Amando ao próximo, lutando contra toda forma de ódio, exclusão, toda forma de preconceito. Reconhecendo que a vida é um bem supremo. Nós não estamos longe do reino de Deus. Então, esse é o grande recado para hoje, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18, como está aqui o Gaioso colocando para a gente, né? Porque você não vai estar longe do reino de Deus. Então, pessoal, vamos hoje seguir a recomendação do Papa Francisco e vamos rezar por aqueles que sofrem. E vamos rezar e nos comprometer a vencer todo o tipo
de vírus que existe no mundo, todas as grandes pandemias, a pandemia da fome, da miséria, da exclusão, a pandemia do preconceito, racismo, né? A pandemia, né, do machismo, né? Como bem lembrou, acho que foi o Cadu que lembrou da homofobia, do ódio ao pobre, o vírus da pobreza e da fome, que nos leva cada vez mais à miséria e à morte das pessoas. Vamos sim dizer, nós amamos ao próximo como a nós mesmos e vamos superar tudo isso. Vamos vencer mais essa batalha. Não com armas de violência e de guerra, porque as armas de violência e de guerra não levam à paz. Esse tipo de guerra a gente só vence com profundo amor. Né? Que as nossas armas sejam apenas o amor. Levemos o amor ao mundo, levamos o amor a cada pessoa próxima de nós e as pessoas distantes de nós, levemos também o nosso amor para que um dia nós não estejamos mais próximos do reino dos céus, mas estejamos no reino dos céus. Amém? Bom, hoje era o que eu tinha para falar, né? Capítulo 19 do Levítico na Bíblia da CNBB. Eu gosto dessa Bíblia. Tem como título Ser Santo diante de Deus Santo. Olha só, estão vendo, pessoal? Eita ferro, ó. Viram como a gente pode superar as coisas, ter coisas maravilhosas, né? Então, é isso que é, cara. A gente ser santo, né? É exatamente isso, né? E aí eu quero lembrar, o Gaioso trouxe aqui para a gente ler Deuteronômio 6, de 4 a 9, são 5 versículos, pessoal, dá para todo mundo ler hoje, né? E esse título maravilhoso do capítulo 19, né? Ser santo diante de um Deus santo, na Bíblia da CNBB, né? Fiquei muito contente hoje, que hoje tivemos participação de várias pessoas, né? E vocês veem como é bom quando vocês participam, né? Porque vocês trouxeram coisas que ajudaram, enriqueceram essa live, né? Então, pessoal, é interessante que a gente possa fazer isso de vez em quando, né? E os índios, que não fazem mal a ninguém, perfeitamente, muito bem lembrado, Denise, os povos indígenas, a nação indígena. Vocês já viram, pessoal, como está ruim a situação das nações indígenas, dos povos indígenas desse país? Vocês já viram? Além de todo o problema que eles têm, além de eles estarem tendo problemas gravíssimos, né? Porque o que acontece, tem madeireiro, grileiro, pessoa que faz minério ilegal invadindo as terras dos índios para pegar dinheiro. Eles destroem o lugar onde esses homens e essas mulheres vivem, né? Eles destroem esse lugar para eles ganharem dinheiro e levam a morte para lá. Pessoal, isso é o oposto do que nós vimos ontem e hoje, né? Ontem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Então as pessoas que invadem e destroem aquela região estão por César, não estão por Deus. E quando eles levam a morte e a destruição para aquele povo, eles não estão amando ao próximo como a ti mesmo, tá? Oi, Manuela! Oi, Sandra! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Estão chegando no finalzinho, né? Mas daqui a pouco está no IGTV. Vocês vão poder ouvir, depois eu ponho no YouTube. Aliás, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Denise, muito obrigado por ter me lembrado do índio, porque isso me lembrou de uma outra coisa, tá? Vocês estão achando o coronavírus ruim? Prestem atenção que eu estou falando hoje. Estou falando hoje. Anota o dia aí, tá?
Se continuarem destruindo a Amazônia como estão, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, tem substâncias medicinais na Amazônia, naquelas plantas, naqueles insetos, que podem ser remédios que nós não conhecemos ainda, e quando destruir aquele bioma, lembram que a CNBB já falou de bioma? Quando destruírem aquele bioma, quando destruírem aquele ecossistema, nós vamos perder isso. E quero aqui falar uma outra coisa. Existe vírus, existe fungos não conhecidos na Amazônia que podem ser muito piores que o coronavírus. E que essa atitude de invadir a Amazônia do jeito que estão pode expor as pessoas a descobrirem esses vírus. E aí nós teremos pandemias que serão muito piores do que a do coronavírus, tá? Eu estou falando isso hoje porque quando isso acontecer, ninguém vai dizer assim, não foi, ninguém me avisou, eu estou avisando, tá? E aí eu ainda lembro, não é um conhecimento meu, né? O conhecimento da crise que nós estamos criando, que é uma crise humana, está descrita num dos documentos da doutrina social da igreja, que é o documento Laudato Si, que está disponível em português na internet. Vocês não precisam nem sair de casa, vão lá, pegam e leiam, tá? Sandra, não tem problema não, já tá no IGTV, você vai poder me ouvir, né? Manuela também. Não tem problema, todo dia 15 aqui, tá? Né? E eu acabo por volta agora das 16 e pouquinho. Hoje vai acabar 16h10, tá? Bom, pessoal, antes de eu ir embora, eu quero deixar a minha bênção para vocês, né? E vou dar a bênção com um santo que pouca gente conhece, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Martinho Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, damos graças a Deus. Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã às 15h30. Tchau, tchau.